Oi, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise assim mais profunda de um assunto que, olha, mexe com a gente. Essa coisa de talento que nasce pronto, sabe? E de genialidade. A gente tá com um material bem legal aqui, guias de estudo, transcrições baseadas em ideias do Fábio Akita, que sempre traz umas reflexões boas, né? E tudo isso questiona um pouco como a gente vê esses grandes nomes da história. Isso. A ideia aqui é ir fundo nisso, entender o argumento principal que é genialidade, na verdade, é mais construção do que, sei lá, um presente dos céus. Figuras como Einstein, Darwin, até Mozart, eles viraram quase uns mitos, né? E talvez essa visão simplifique demais as coisas. Preparados para a gente desmontar um pouco isso? Então vamos lá. Exatamente. O ponto central que esse material traz é que o conhecimento vai se acumulando. Sabe, é resultado de muito tempo. Muita gente trabalhando junto. Não é uma coisa que, plim, surge mágica na cabeça de um iluminado. E quando a gente entende isso, a perspectiva muda bastante. Sim, total. Vamos pegar esses semideuses aí. O material critica um pouco essa mania de colocar Einstein, Darwin num pedestal que, né, ninguém alcança. Citam até umas análises, tipo a do Roger Schlafly, dizendo que o papel do Einstein na relatividade é meio mal interpretado. Não que ele não seja importante, mas que não saiu tudo da cabeça dele, do zero. E o fascinante que o material detalha bem é que outros cientistas muito importantes na época, tipo Poincaré, Lorentz, eles já estavam desenvolvendo partes cruciais da relatividade antes do Einstein. Até a famosa E igual a mc ao quadrado dizem que foi publicada antes por um italiano, Olinto de Preto. Quer dizer, Nossa, sério? pois é, o material usa isso para questionar essa imagem do gênio solitário, né? Que inventa tudo sozinho. Mas então, qual foi o grande lance do Einstein nessa visão? Fico pensando. Olha, o material não tira o mérito dele, claro que não. Mas sugere que talvez o grande papel dele tenha sido conectar os pontos, sabe? Sintetizar, dar uma forma final para ideias que já estavam ali, borbulhando na comunidade científica. E isso nos leva para outro exemplo interessante também. Exato. Essa ideia do conhecimento que é construído em conjunto não fica só na física, né? O material faz um paralelo muito bom na biologia com o Darwin. O Alfred Russel Wallace, ele chegou a conclusões muito parecidas sobre evolução e de forma independente quase ao mesmo tempo. Isso reforça muito a tese, né? De que talvez a teoria da evolução fosse uma ideia que, bom, cuja hora tinha chegado. Ela ia surgir ali, naquele ambiente científico, e não só como um estalo de uma pessoa. Faz sentido. E falando em construir habilidade, outro mito que o material ataca de frente é o das 10.000 horas. Aquela ideia famosa, né? De que é só praticar muito que você vira mestre. Sim, essa ideia pegou, né? Mas o material, e ele se baseia em pesquisas tipo as citadas no livro Talent is Overrated, diz que não é só a quantidade de horas. Não adianta só acumular tempo. O que faz a diferença mesmo é a tal da prática deliberada. Ah, e aqui a coisa fica bem menos glamurosa, né? Vamos combinar. Prática deliberada, pelo que tá aqui, é desconfortável. É pra ser desconfortável. Tem que sair o tempo todo da zona de conforto, focar, assim, quase que obsessivamente onde a gente erra. O material chama até de dor mental. E aí é muita repetição focada e uma autoavaliação constante, muito honesta, né? É um esforço pesado, muitas vezes sozinho, e que realisticamente a gente só aguenta por poucas horas no dia. Nada de fazer no automático. E o caso do Mozart, que todo mundo pensa, nasceu gênio, é usado como um exemplo perfeito disso. O material vai desmontando essa imagem, mostra que ele teve um treino musical, olha, intensivo, super estruturado com o pai dele, que era um baita pedagogo musical desde os 3 aninhos. 3 anos. E as primeiras composições dele, na verdade, eram cópias ou arranjos de outros músicos. Não era original ainda. E a primeira obra que o pessoal considera genial mesmo, original dele, só veio depois de uns 18 anos de treino pesado dessa prática deliberada. E sabe aquela carta famosa que ele descreve que compunha tudo na cabeça de uma vez? Sei. O material indica que tem evidências de que é falsa, que foi criada depois justamente para alimentar esse mito do gênio. Caramba! Que reviravolta! Pois é. Então, desmontar esses mitos e entender a prática deliberada, isso leva para uma outra habilidade que o material destaca muito, a de aprender a aprender.
Que no fundo é ter a humildade de, como dizem, esvaziar o copo, né? Estar aberto para questionar o que a gente acha que sabe, aceitar onde a gente falha sem ficar se defendendo, até abrir mão de umas ideias antigas para poder aprender coisa nova. É um processo constante de se autoavaliar. Exato. E essa capacidade de aprender, de melhorar, ela também evolui com o tempo. É só olhar, por exemplo, os recordes olímpicos. Os de antigamente, hoje tem atleta de colégio batendo. Ou, sei lá, a matemática, que era super complexa séculos atrás, hoje se ensina no ensino médio. Não é que a gente ficou inerentemente mais inteligente. É que os nossos métodos de treino, de aprendizado, ficaram melhores, mais eficientes. A chave é a tal da metacognição. Que é pensar sobre como a gente pensa, né? Analisar o próprio aprendizado. Isso, e junto com uma autoavaliação rigorosa. Assumir os erros para poder consertar. É aí que está o pulo do gato para melhorar de verdade. Então, resumindo a ópera, o que tudo isso quer dizer pra gente? O material mostra que essa história do gênio sozinho, que recebe uma luz divina, muitas vezes é mais um folclore, né? Uma simplificação. O caminho para ser excelente em algo parece ser bem menos sobre sorte ou um dom que caiu do céu e muito mais sobre esforço direcionado, método, uma autocrítica assim implacável e essa capacidade de continuar aprendendo, sempre. Fica a reflexão, né? Se genialidade e talento podem ser construídos com prática deliberada, superando limites o tempo todo, onde mais na nossa vida a gente poderia aplicar isso para ir além do que a gente acha que é possível? E talvez mais importante ainda, que outros mitos sobre sucesso, sobre capacidade, a gente continua engolindo por aí sem parar para pensar um pouco mais criticamente? Fica a pergunta no ar.